APAI, diretores, funcionários, professores, alunos, não é? Afinal de contas, a APAI de Patos de Minas, este ano comemora o seu jubileu de ouro, 50 anos de excelentes serviços prestados a Patos de Minas e modelo na região. Motivou a criação de outras APAIs em muitas outras cidades. Aliás, sobre esses 50 anos, nós ainda vamos falar bastante aqui no debate, na Rádio Clube 98, enfim, porque é realmente um momento de comemoração, sobretudo de reconhecimento desse trabalho que a APAI realiza. Bom dia a você, amigo ouvinte, que sempre, claro, participa com a gente também através do nosso WhatsApp 388-1798. E nosso convidado de hoje é o Paulo Henrique Ribeiro. Ele é biomédico, né, e professor. E vamos falar sobre com o currículo dele. Ah, é? Então, por favor, Zé Afonso, faça as honras da casa aí, ó. Na verdade, Edivar, é um resumo do currículo dele. É jovem ainda, mas tem um currículo bastante consistente, né? Mas, enfim, o importante é conhecer um pouco dessa pessoa, desse professor que esteve recentemente, aliás, foi na última reunião ordinária da Câmara Municipal, ele participou da tribuna junto com diretores da APAI e junto com alunos da APAI também. E o que eu notei naquela oportunidade foi que o Paulo Henrique trouxe novos elementos, né, a essa questão de comentários e de conscientização da população sobre a síndrome de Down, que ele vai falar aqui hoje no nosso programa também. O Paulo Henrique Ribeiro tem 36 anos, é casado com Daniela Salles, pai do João Pedro e da Laura. É biomédico, trabalha como professor, suporte de software, físico-químico no laboratório da CEMIL e faz parte da diretoria da APAI. Também faz parte de um grupo de famílias com filhos com trissomia 21 e juntos buscam melhores condições para seus filhos, em parceria com a APAI. Muito bom dia, professor Paulo Henrique Ribeiro, é um prazer tê-lo aqui no nosso debate 98. Muito bom dia, José Afonso, Matheus, Edivar. Eu gostaria de agradecer aqui, né, a oportunidade de estar aqui presente, de estar falando um pouquinho sobre, né, o que a gente busca, né, sobre os nossos conceitos com relação à questão da inclusão, representando também aqui, né, toda a família apaiana também, né, que tem um trabalho excepcional aqui na nossa região, que abraça a causa mesmo de uma forma calorosa, mesmo e fraterna, né? Não só as pessoas, os usuários, mas também toda a família, né? E um bom dia também a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão da síndrome de Down, tirar alguns mitos aí. É verdade. Inclusive, a gente gostaria de ter aqui mais pessoas da APAI, né, alunos, como aconteceu lá na Câmara, que foi realmente muito bonito, foi impactante em termos altamente positivos, mas nós vamos ter ocasião de conversar muito mais ainda ao longo da nossa programação, em todos esses dias que nós temos pela frente, com esse pessoal em função desse momento que nós estamos vivendo. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre essa questão da síndrome de Down. Você tem uma criança, que idade ela tem, hein? A Laura tem 3 anos. 3 aninhos, 3 né? anos. Muito bem. Olha, por mais que o assunto seja conhecido, Paulo, por mais que ele tenha sido divulgado, eu entendo que há muito ainda para a gente falar, há muito para a gente debater em termos de conscientização e, sobretudo, muito menos mexer com a emoção das pessoas e muito mais com a realidade que nós vivemos, que envolve não apenas a síndrome de Down, mas muitas outras manifestações na área da saúde, né, que envolve pessoas de um modo geral que precisam de maior atenção no nosso país. E de um modo muito especial, saber como é que está essa realidade hoje dessas pessoas com síndrome de Down aqui em Patos de Minas. Portanto, eu gostaria que você, em síntese, resumisse inicialmente o que vem a ser realmente a síndrome de Down, a trissomia 21. Certo. Muito se fala com relação à questão da síndrome de Down como se fosse uma doença. Muitas pessoas entendem isso como uma doença, mas na verdade a síndrome de Down nada mais é do que um acidente genético, né, que ocorre durante o processo de formação, né, da criança, já no ventre da mãe. Período da gestação. Isso. E o cromossomo 21, ele sofre uma alteração, né? Ele sofre como se fosse uma réplica de uma parte desse cromossomo e ele tem uma terceira fase. Então temos 2 cromossomos, né, no 21 associado ao cromossomo 21, 2 pares, e ele passa a ter um outro par.
associada a esse cromossomo 21. E aí dá, né, essa questão da trissomia 21, que é assim conhecida como síndrome de Down. Mas como essa questão da síndrome de Down, falar, a pessoa tem síndrome de Down, dá uma associação à Paulo, doença. voltando um pouquinho na questão da gestação, né, no que ocasiona isso, esse novo gene, essa trissomia 21, é uma situação, digamos, inusitada. Isso é imprevisível. Exatamente, por isso que a gente fala como se fosse um acidente, porque existe um outro mito que é muito importante a gente ressaltar aqui e que acaba que isso compromete o atendimento inicial dessas crianças e a aceitação das famílias, é que muito se fala que às vezes a mãe, com a idade um pouquinho mais, né, avançada ou fora do padrão, né, de ter o primeiro filho, acima dos 35, 40 anos, compromete no final da sua, né, idade fértil, né? O pessoal fala que isso pode causar síndrome de Down. Antigamente, um tempo atrás, era bem falado sobre essa questão, né? E isso causava na mãe um sentimento de culpa. É verdade. De que a mãe era responsável, nossa, meu filho nasceu com síndrome de Down porque eu resolvi ter um filho aos 36 anos, aos 38 anos, 40 anos. Só que isso não é uma realidade, né? Isso não tem nada a ver. O que ocorre, na verdade, é que durante o processo de formação, esse cromossomo, ele tem uma modificação, ele sofre uma mutação e ele tem um outro par cromossomo, né? Ele passa a ter essa trissomia. Então isso nada mais é do que um acidente, mas de uma forma geral, uma mutação mesmo. Ocorreu ali durante o processo embrionário e ninguém tem culpa. A criança não tem culpa, né, que está em desenvolvimento, o pai não tem culpa, a mãe não tem culpa, não existe herança hereditária que vai fazer com que a pessoa possa ter filho, isso não tem nada a ver, isso simplesmente acontece. Tá? Então a mãe que está em casa, que está ouvindo, às vezes está recebendo a criança, né, agora, ouviu várias coisas, porque normalmente quando a pessoa recebe a criança e tem esse pré-diagnóstico de que ela tem a síndrome de Down, vem um sentimento muito de culpa. E o processo inicial que é passado para essa família é que ela tem que passar por um processo de luto. Eu não gosto desse termo. No entanto, que quando eu entrei lá para a PAI, eu falei com o pessoal, assim, precisamos mudar algumas terminologias, porque isso impacta muito na vida das pessoas. Você passar por um processo de luto é como se você perdesse. Seu filho veio, morreu e aí de repente te entregaram a síndrome de Down. Porque é isso, infelizmente, é o que nos entrega no hospital. Você vai lá, está esperando, às vezes você não tem um diagnóstico, né, anterior ao parto e você não tem uma noção de como que vai ser depois. Você está esperando uma criança e de repente chega e vem uma criança com síndrome de Down para você. E hoje, infelizmente, nem todos, lógico, tem suas raras exceções, muitos profissionais eles não têm essa capacidade, essa empatia de repassar as informações para as famílias. E aí acontece como aconteceu conosco, né? Nós não sabíamos que a Laura tinha a síndrome de Down, fizemos todos o acompanhamento, não viu nada. E a Laura, ela nasceu prematura e quando chegamos no hospital pela madrugada, 4 horas da manhã, aguardamos até meio-dia, foi quando a Laura nasceu. E quando ela nasceu, simplesmente tiraram ela da sala, né, através de uma fase cesárea. A minha esposa não pôde ver a Laura. Eu estava filmando, tiraram com ela enrolada aos panos, às pressas, de perto da gente. Aglomerou vários médicos, enfermeiros ao redor dela. Eu parei de filmar porque no início eu pensei que minha filha havia morrido. Então, aquele momento já ficou aquela apreensão. Minha esposa já começou a passar mal porque ela não teve o primeiro contato. Nós não temos foto com o nascimento da Laura, como toda a família prepara naquele momento. Nós não tivemos aquele momento. Simplesmente o médico me chamou para fora do bloco cirúrgico e falou assim: a gente precisou ir para o regional na época. E o médico virou para mim e falou assim: olha, você fez o acompanhamento todo particular, né, tudo acompanhado, e o profissional que estava te acompanhando lá não soube te falar que sua filha teve um problema? Aí eu falei assim: como assim um problema? Ela acabou de nascer, né? Como uma criança que acaba de nascer tem um problema? Eu não entendi o que aconteceu. Ela morreu? Tá faltando alguma coisa, né? Ela falta um membro, alguma coisa assim? Ele falou assim: não, acontece o seguinte, vamos ser bem objetivos. A sua filha, ela nasceu com uma mutação, ela vai ter, né, um retardo mental, ela não vai conseguir ir para a escola. Você vai ter sua filha pro resto da vida, ela vai ser sua pro resto da vida. Ela vai andar com 8 anos, caso ela ande. Ela vai falar só depois dos 6 anos de idade. Você não vai poder levar sua filha para a faculdade. E foi falando várias coisas. Aquilo ali para mim é como se tivesse abrido o chão. Por mais que eu tenha um conhecimento, né, dessa parte pela minha própria formação, naquele momento ali eu não era um biomédico, eu era um pai. Sim. E a minha esposa estava lá do outro lado também aguardando uma entrega daquilo ali. E quando ele falou isso, parece que abriu um buraco no chão. Eu falei assim: pronto, minha filha vai ficar vegetando na cama
dessa forma, e ele está me expondo dessa forma. Mas na hora ali do nascimento, o profissional da saúde já não consegue detectar que a criança tem a síndrome? Sim, o pediatra que estava lá, que foi quem me abordou, ele viu alguns sinais e já me falou isso. Ou seja, ele não esperou a gente passar pelo processo de eu pelo menos pegar minha filha nos braços. Sim. Né, de ter aquele contato com minha filha. A minha esposa teve contato com minha filha. A minha filha foi ter contato com a minha esposa depois de 2 horas. Você acha que talvez seja falta de preparo dos profissionais ali no momento para poder certeza. orientar o pai, né? E passar a notícia? Sim, com certeza. Porque o que acontece? E isso eu achei que estava acontecendo comigo. Eu falei, nossa, mas é muito azar da minha parte. Eu vim aqui, a gente foi super bem atendido na época, né? Lá no hospital, até o momento do parto. O único problema que tivemos foi justamente nesse momento da entrega. Né? E eu achei aquilo, falei assim, nossa, mas por que isso está acontecendo com a gente? A gente preparou tudo, a gente estava esperando aquele momento e ele vai e me sentencia minha filha dessa forma. É sua primeira filha? Era a primeira? Segunda filha. Segunda. Né? Tá, acho que a nossa proposta aqui, Ricardo, é mais também na questão de desmistificar a coisa, de informar para a comunidade, porque infelizmente, né, o preconceito ainda é muito grande. Exatamente. Nossa, a começar pela nomenclatura que hoje, né, mudaram, né, síndrome de Down. E antigamente, né, a gente está falando de um passado não muito distante, não, que as pessoas chamavam as pessoas que tinham a síndrome de Down de mongoloide. Você vê, pejorativo, muito ruim nesse sentido. Acho que a pessoa precisa, sobretudo, ter respeito, precisa e merece respeito. Exatamente. E a questão do preconceito, ela ainda, infelizmente, é muito arraigada aqui no seio da nossa sociedade. Você percebe isso ainda? Demais. Desde esse momento, né, a gente já começa a receber esse preconceito, porque você recebe a doença e você não recebe a criança. E aí você vai para fora e as pessoas, muitas das vezes, uma vez eu usei esse termo preconceito e uma pessoa se sentiu ofendida. E aí, próximo a mim, a pessoa falou assim, não, mas eu não sou preconceituoso. Você está me ofendendo dessa forma. Ou seja, ela se referiu justamente com esses termos. Mas eles são meio retardados, eles são meio bobos, né? Assim, eu falei assim, não. Eu falei para a pessoa, você está sendo preconceituosa. Só que depois eu fui procurar saber o que seria, né, o significado desse preconceito, né? É uma formação de você ter uma informação, né, sem, né, ter um embasamento específico e você torna aquilo verdade. Então eu acho que para uma pessoa ser preconceituosa, primeiro ela precisa ser informada. Né? E uma das nossas lutas maiores hoje, principalmente com relação à PAI e aos projetos que a gente ofereceu lá na Câmara também, é de justamente levar informação para as escolas, para que essa informação futuramente não se torne uma pessoa que tenha preconceito. Porque você somente vai ter preconceito se você tiver um conhecimento. Às vezes a pessoa sabe sobre a síndrome de Down porque ela recebeu uma informação acerca da síndrome de Down, de que as pessoas seriam daquela forma e taxou aquilo. Verdade. E aí você leva aquilo para frente. Então a gente precisa, né, corrigir isso desde os primeiros anos da escola, desde os primeiros anos de ensino, para que a criança tenha essa possibilidade de conviver com outras pessoas que tenham a síndrome de Down e ali saber que é algo natural. Esses termos que são utilizados, né, a pessoa ela é mongoloide, tem o retardo mental, tem um atraso, isso daí é extremamente pejorativo, né? É uma coisa muito feia de se falar e de se ouvir. Então hoje a gente luta sobre essa questão de não falar. A criança ela não tem, né, lógico, a trissomia ela não é uma doença, mas ela pode no indivíduo causar algumas alterações que ele vai ter um certo tempo a chegar a algumas funções, né? Ele pode ter assim, um atraso na fala, ele pode ter um atraso no andar. Não é regra. Sim. Né? Não é regra. Tem pessoas no nosso grupo lá que os filhos deles andaram com 10 meses de idade. Né? A Laura, ela andou com um ano de idade, 1 ano e 1 mês. É normal. Né? Então, criança, isso é normal. qualquer pessoa, independente da condição desse indivíduo, isso pode alterar. Às vezes a criança vai andar com 2 anos, 1 ano, e ela não tem nenhuma alteração genética. Nós temos hoje professores universitários com síndrome de Down. Sim, temos no Rio Grande do Sul uma vereadora, né, que tem a síndrome de Down e ela foi eleita vereadora. E o que impedia ela de fazer isso? Né? O preconceito não foi maior para ela. Eu tenho no grupo lá, por exemplo, o Paulo, que é meu xará, ele é formado em educação física. Né? Ele também tem um projeto lá na PAI também, que ajuda outras pessoas lá também. E nada impediu ele de correr atrás dos desejos dele.
E sabe o que eu acho? Igual eu comentei lá na Câmara, né? Eu falei com eles sobre a questão do que tem, né? A Bárbara estava lá presente, a Bárbara falou que tinha vontade de ser atriz e youtuber. E quando a gente fala sobre a questão de até relacionamentos, o Edivar, Afonso, o Matheus, que as pessoas pensam que se uma pessoa que tem, né, a síndrome de Down vai se relacionar com outra pessoa, eles pensam, né, a primeira coisa que vem, que é um outro mito. A pessoa com síndrome de Down, ela vai ter, né, a questão sexual dela aflorada. Então temos que tomar cuidado com essa questão. Não é. É porque é diferente. Não é comum. Não é comum você andar na rua e ver um casal com síndrome de Down de mãos dadas, ou um casal de síndrome de Down com um filho que não tem síndrome de Down, que eles podem ter filhos, né? Aliás, você até relatou o impacto que, né, causou um casal, porque quando resolveram se casar. Exatamente. Você ficou sabendo. Né? Temos aí um conhecido nosso lá, o Dudu, que é conhecido como Dudu do Cavaco, ele faz parte do Mano Down lá em BH, e ele se casou com a Vitória. Então, quando você fala que pessoas com síndrome de Down se casam, querem constituir família, aquilo ali causa um alvoroço, uma surpresa, mas como assim que eles vão, né, se casar? Como que eles vão se sobreviver? Como que eles vão se manter? Morar sozinhos. Nossa, eles vão conseguir fazer isso? Não, gente, isso é super comum, é normal. A mesma coisa você vê um casal com síndrome de Down se beijar na rua, você vê um homem e uma mulher se beijar, né? Um casal normal, tido como normal, ter um relacionamento, isso é coisa normal. E infelizmente a gente ainda fica surpreso. Eu falo porque antes de ter a Laura, eu também não enxergava. A gente não enxerga. Você só começa a perceber algumas situações quando você vive aquela situação. Então acho que isso não é culpa da sociedade. Isso exatamente por falta dessas informações, desse falar constante a respeito do assunto, né? Porque isso, se realmente esse assunto não for desprezado, ele passar a ser um assunto do dia a dia, comum, normal, em qualquer local, principalmente nas escolas, evidentemente que esse desconhecimento vai acabando, né? Ao ponto de um casal que não tem um filho com síndrome de Down saber exatamente como é que deve ser tratado uma criança assim. Isso faz parte da construção da personalidade, da autoestima. Mesmo casais que não são muito bem preparados culturalmente, eles têm condição de trabalhar isso? Com certeza, né? O que acontece? Hoje existe muito apoio para essa parte, né? A APAI mesmo disponibiliza, né, de um corpo de psicólogos que ajudam nessa questão. E eu vou falar uma coisa, infelizmente, uma das nossas principais barreiras hoje de trabalhar essa questão do empoderamento, né, dessa capacidade da pessoa com síndrome de Down ser independente, começa lá no seio familiar. Muitas vezes os pais têm medo, né, de deixar os filhos seguir. Lógico, temos várias situações. Temos as condições direcionadas a essas pessoas. As pessoas que, né, às vezes são mais velhas, né, foram reprimidas e não puderam frequentar uma escola, não puderam ter contato com a sociedade. Antigamente as pessoas tinham pessoas com síndrome de Down e eles achavam que aquilo ali era um castigo de Deus. E escondiam as pessoas. Muitas vezes eu saía do centro urbano, ia para a fazenda, ia para a região do rural e escondia essa pessoa porque tinha vergonha de expor o filho, né, daquela condição. E isso... deixa eu só te cortando, mas só pelo fato de falar que seu filho estuda na APAI já tem já cria, infelizmente cria uma certa resistência. E a APAI, ela não está ali somente para essa questão. Uma escola maravilhosa, né? Nossa, um trabalho excepcional que o pessoal faz. Eu conheço várias escolas inclusivas aqui de nossa região, a de Carmo do Paranaíba, a de Lagoa Formosa, faz um trabalho excelente, gente, né? E acho que não tem nada a ver quando se fala nesse sentido. É um trabalho comum, como uma escola normal que dá uma atenção, né, especial para os seus alunos que têm algum problema que, né, pode até... Eu não vou colocar como limitar o seu dia a dia, mas que ajudam na questão da socialização. E com a escola normal, não tem nada Matheus, disso, né? Se você tiver alguma... eu queria colocar, daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, sobre a inclusão no mercado de trabalho, né? As leis, isso eu acho fundamental também, as leis e os movimentos de conscientização, porque isso é que fortalece exatamente eu queria apenas um comentário nessa introdução inicial que ele fez para nós. Eu me recordo que eu era muito criança ainda e não entendia muito bem. E aí, aquela novela Páginas da Vida abriu muito a cabeça do Matheus, e entendo que de centenas, milhares de brasileiros, porque inseriu
o contexto da síndrome de Down ali na novela, e isso de certa forma, e aí o senhor pode muito bem avaliar e nos contar se foi certo ou errado da forma como trataram, porque de certo modo abriu a minha mente, pelo menos, e eu era muito criança, então eu cresci vendo as pessoas que têm a síndrome de Down de forma diferente, bem diferente, porque e de lá para cá a gente tem visto avanços, canais do YouTube, alguns que são influencers com perfil no Instagram, que fazem reels, que estão no TikTok. Então, ou seja, eu acho que hoje quem pensa que eles são diferentes ou são uma parte da sociedade que não deveria existir são pessoas imbecis, de verdade. Isso, o que eu entendo, porque fazem tudo que a gente faz, então é igual a gente, não tem diferença nenhuma. Tem porquê, né? Exatamente. E com relação a Páginas da Vida, essa última novela agora também teve, né, um casal que tem síndrome de Down, né, que mostrou um pouquinho. Foi mesmo. Particularmente, eu acho que deveria ter trabalhado melhor. Na primeira novela foi um trabalho bem feito, que levou uma criança, né, mostrou uma fase mais, né, adolescente, adulto. Eu acho que trabalhou o personagem de uma forma meio infantil, que ainda caracteriza a pessoa com síndrome de Down infantilizada. Eu acho que poderia ter trabalhado de uma forma melhor, mas porém trouxe para a sociedade essa questão, né? Teve até um comentário, né, um pronunciamento do pai, né, do personagem, né, falando sobre a questão da síndrome de Down, que isso fortalece muito quando você tem a mídia a seu favor para falar sobre essas questões sociais, né, desse terceiro setor do setor da ação social. É muito impactante para nós, porque as pessoas começam a ter uma visão diferente. Eles começam a enxergar e ver que realmente não é só aquilo. E aí a gente tem que trabalhar essa questão, aproveitar esse vínculo. Então, as redes sociais, o Instagram, TikTok, né, todas essas mídias que utilizam, né, para poder liberar esses influencers, ajudou bastante. Temos um exemplo aí, por exemplo, da Fernanda Honorato, que ela é contratada do Grupo Globo, né, trabalha na GNT. Ela trabalha como repórter, já entrevistou Marília Gabriela, Jô Soares, várias pessoas de renome, né, que tem, né, olha, falar com o Jô Soares, né? Falar com a Marília Gabriela, que são repórteres, são pessoas que têm um conhecimento muito forte. E ela falou naturalmente, agiu naturalmente, e ela foi tratada naturalmente. Pronto, então por quê? Né? Por que exigir? Por que impactar dessa forma? Por que taxar a questão da PAI? Frequentou a PAI, então ele não vai conseguir. Então isso aí a gente tem que enxergar mesmo, e ajuda bastante, sim. É um ponto muito positivo. Esses avanços é que são fundamentais, né? Sair daquele limite e mostrar toda a possibilidade, todas as expansões que a pessoa com síndrome de Down pode alcançar. Vamos ter um intervalinho aí, meu cara? Tá na hora, né? Eu agradeço aqui. Olha, e você também pode entrar aqui no nosso bate-papo aqui, no nosso Debate 98, através do nosso WhatsApp, 3818-1798. Nós estamos aqui falando a respeito da síndrome de Down, batendo um papo aqui com o Ricardo, falando a respeito da experiência dele como pai. Paulo, falando a respeito da experiência dele como pai, acho que é extremamente importante, desmistificando muita coisa, né, que se fala sobre a pessoa com a síndrome de Down. E, é claro, aguardar também sua participação com a gente, tá bom? São 8h28, falando em nome de Minasaf Brasil, empresa do Grupo Patense, que está com promoção nos planos de assistência familiar, sem taxa de adesão e mensalidades, a partir de R$ 36,61 por família. E lembre-se de fazer um plano funerário, é um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. Grupo Patense em Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté, Varjão de Minas, Serra do Salitre. E é só você ligar 3823-8362 ou então acessar grupopatense.com.br. 8h28, Zuzu, bom dia. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. Sabe qual é a diferença entre ter uma pós-graduação do Unipan e não ter? É simples. Sem ela, você é o Rogério. Com ela, você é o Rogério. Entendeu? Não seja mais um no mercado. Seja um especialista. Faça uma pós-graduação no Unipan e forme-se em 0800 940 4006. Pós-graduação Unipan. Você
o especialista. Nossa satisfação. Tá barato demais. Cará e cenoura 2,47. Abobrinha menina e banana maçã 2,97 o quilo. Abacate, banana prata e manga palmer 3,97 o quilo. Mamão formosa e repolho roxo 5,97 o quilo. Coxa e sobrecoxa congelada 7,99 o quilo. Alho extra 9,97 o quilo. Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. Aposentado ou pensionista do INSS, servidor público estadual e federal. Aproveite o crédito consignado do Sicoob Credicopa com parcelas que cabem no bolso. É a chance de transformar seu sonho em realidade. Consignado com taxas até 22% menores e parcelas em até 96 meses. É só até 31 de março e você não precisa ser cooperado para contratar. Procure a agência do Sicoob Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária e aproveite. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Pois é, o Momento Unipan cheio de informações. Então, ao longo da semana, de segunda a sexta-feira, a gente traz sempre algum detalhe importante para você. Por exemplo, alunos de Ciências Biológicas realizam capacitação na Estação Ecológica de Pirapitinga. O Natan Bernardes e a Thalia Tayane são alunos do curso de Ciências Biológicas do Unipan. Eles realizarão até o dia 29 de março, então até hoje, né? Portanto, estão realizando um curso de capacitação para protocolo de monitoramento e coletas em campo. A capacitação ocorre na Estação Ecológica de Pirapitinga e do Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade em Morada Nova, Minas Gerais. Os estudantes integram uma equipe formada por alunos do Unipan e por estudantes de pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. A equipe está sendo acompanhada pelo biólogo brigadista do ICMBio, Tiago Rezende. Na próxima semana, eles retornarão ao Unipan com os certificados do programa de monitoramento e do programa de voluntariado do ICMBio. Muito bem, alunos do Unipan e também do curso de Administração e de Publicidade e Propaganda realizam também visitas técnicas. São alunos de Administração e de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Realizaram até o dia 23, ou mais especificamente no dia 23 de março, visitas técnicas à Boate Queen Lang e ao Colmeia Hub de Negócios. A visita fez parte das atividades de disciplina de marketing ministrada pelo professor Jarbas Menezes. Tem muito mais. Ainda nessa semana vamos falar sobre o ex-aluno de fisioterapia que foi aprovado em programa de mestrado também. Trata-se do Gabriel José Tarcísio Rodrigues e do curso de anatomia humana do sistema muscular que será ofertado no Unipan. Esse curso é importante que promoverá nos meses de abril e de maio um aprendizado excelente. Esse curso de anatomia humana, sistema muscular com correlações cinesiológicas e biomecânicas é destinado aos alunos do Unipan, para estudantes também e para profissionais da área de saúde e será ministrado pela professora Mariluce Ferreira Romão. Investimento de apenas R$120 e as inscrições já estão abertas no site unieventos.unipan.edu.br. Unipan, educação que transforma. Olha, o tempo não para, são 8h33 e o Plano Safra 2021-2022 já está disponível no Sicoob Credicopa para produtor familiar, médios e grandes produtores rurais. Melhor para a sua produção, que conta agora com mais recursos para custeio, investimento, comercialização e industrialização. Tudo com juros baixos e as melhores condições de financiamento. Escolha o recurso que mais combina com o seu negócio. Procure a agência do Sicoob Credicopa, que fica na Praça Desembargador Frederico, número 37, é a Praça da Antiga Rodoviária, e solicite a contratação. 8h33. José Afonso, nós queremos também entrar naquela celeuma, né, da visita que o Paulo fez à Câmara Municipal, né, para falar também. Na verdade, não foi uma celeuma, né? Foi uma oportunidade excelente de contato com quem trabalha
em favor do povo, quer dizer, quem representa o povo e, sobretudo, para que eles conhecessem essa realidade que muitos desconhecem. Então, foi uma apresentação extraordinária que foi feita lá naquela oportunidade. Bom, e falando a respeito também do trabalho, o Paulo, quando o pai ou a mãe, eu já vi casos, vou citar um caso real que aconteceu comigo, quando o esposo ficou sabendo que a criança tinha síndrome de Down, eu fiquei sabendo a respeito da história, um conhecido, ele simplesmente abandonou a família. Isso ainda acontece? Infelizmente, isso ainda acontece? Infelizmente. É realidade ainda? É muita realidade isso. No entanto que, às vezes, a mãe, né, se torna a mãe, pai, né, da criança com síndrome de Down, porque o pai, ele abandona. Ele vê o filho ou a filha como se fosse um fardo, né? Ele não quer ter, eu não quero ter essa responsabilidade, isso é muito peso para mim, é uma coisa... E aí já começa essa desconstrução, né? O pai abandona. Isso ainda, infelizmente, né, é algo que ainda ocorre nos nossos dias, né? Eu falo assim por causa do apoio familiar nesse caso, né? É extremamente importante, né? A família tem que estar unida, né? Precisa estar unida, tem né? que estar unida em todos os sentidos. E ocorre muito esse abandono, né? Em algumas situações ocorre abandono dos dois lados. Então acaba que o avô ou a avó que toma conta, né, do filho. Mas é muito comum ainda, infelizmente, esse abandono dos pais, né? Essa aversão à paternidade da pessoa com algum tipo de deficiência, seja ela intelectual ou ela física, múltipla de forma geral, ocorre. Não só na síndrome de Down, mas com outros também. Já tivemos contato lá na PAI, enquanto a gente está no acompanhamento ali da Laura, na fase inicial. Conversávamos, né, com outros pais ali que estavam aguardando o atendimento dos filhos e você ouve muito relato disso. E eu gostaria também até dessa oportunidade, Edvar, de parabenizar a todas as mães, né? Primeiro, que tem essa responsabilidade, porque hoje você tem um filho especial, não é você simplesmente, nossa, meu filho tem síndrome de Down, meu filho tem autismo, meu filho tem paralisia cerebral, meu filho tem é cadeirante. Isso é um programa, né? É uma forma tão complexa, uma rede tão complexa, porque essa mãe, ela tem que parar de trabalhar, mas ela tem que manter a família. Não é só ela, não tem outra pessoa. Às vezes o pai não está presente. E, inclusive, parabenizar também o pai que assume essa responsabilidade, que é o pai de verdade, né? Que é aquele que está ali presente. Mas quando a mãe está sozinha, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar dos outros filhos que precisam de uma atenção, ela tem que cuidar da casa e ela tem que cuidar do filho que tem essa necessidade, nesse atendimento direcionado. Então ela tem que levar ele às vezes na PAI, às vezes ela leva no atendimento que tem lá no Unipan, vai lá e leva ele num outro atendimento, numa outra clínica, e ela fica o dia todo ali e ela esquece, não é que ela esquece, ela abre a mão da própria vida. Esse é um amor verdadeiramente incondicional, né? Que ela abre mão de tudo para poder cuidar. Então, quem vê que tá, nossa, que bonitinho, né? A mãe tá levando ele lá pra pai, tá indo pra pai, beleza. Mas ali atrás tem uma carga, uma sobrecarga sobre aquela mulher muito forte. É verdade. Então é uma verdadeira guerreira. Eu acho que ela merece, né? Essa mulher merece toda a atenção, todo o nosso, né, apoio, nossa solidariedade e também a nossa gratidão pelo trabalho que ela desenvolve, porque ela não abriu mão do filho. É fundamental isso daí, Gilmar. Pode falar. Eu queria te perguntar se a criança, o jovem com síndrome de Down, ele é considerado como PCD ou não? Sim. Então, nas empresas, no comércio, ele encaixa naquela vaga especial para PCD? Sim, encaixa. Por que não temos pessoas com síndrome de Down trabalhando na nossa rede? Então, né, é por isso que eu queria te perguntar se encaixava. Pois é, mas esse é um assunto, Matheus, que a gente já tinha programado aqui para tratar com ele, porque é muito, digamos, localizado e muito específico, né? Inclusive lá na sua participação, na tribuna, você em um dado momento lá, você perguntou aos vereadores, vocês sabem quantos servidores a Prefeitura Municipal de Patos de Minas tem? Alguém falou lá, mais de 3.000. A gente sabe que você está em torno de 3.500 pessoas por aí, né? Servidores. Você vê, tem algum com síndrome de Down? Foi um silêncio mortal dentro Mortal. Foi um Não silêncio. tem. Não tem. Aliás, você podia até acrescentar, na Câmara Municipal tem também. Não tem. Né? As empresas, de um modo geral, algumas
Sim, porventura? Temos aí algumas pessoas do nosso grupo, né, que trabalham, né, que são ativos, né? A Jaqueline está trabalhando aí num escritório de advocacia aqui em Patos já há mais de 10 anos, se eu não me engano, né? E ela é totalmente independente lá. Sim. Então, ela sai, ela vai fazer atendimento fora, leva documentação, trabalha lá dentro, atende o pessoal. Ela, né, totalmente independente. E as outras empresas? Quantas empresas temos aqui em Patos? Dessas empresas, quantas tem pessoa com síndrome de Down? Ou com outra deficiência? Às vezes tem, é igual eu falei lá na Câmara lá mesmo. Hoje as pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas conseguem, né, aquela cota, né, que eu acho um absurdo. Você morar num país onde você tem que direcionar cotas, porque senão você não é incluído, né? Eu virei e falei assim, existe uma cota, existem os concursos públicos, existem vagas direcionadas, porque é lei. Porque se não tivesse, não tinha. A empresa contrata a pessoa com deficiência porque é lei, porque se não tivesse, não tinha. É verdade. Aí que está o detalhe. E tendo a lei, não contrata. Só contrata aquela limite. Para tantos funcionários, eu preciso de 2 funcionários. Por que não se pode dar essa Infelizmente, muita coisa tem que se criar leis para que as regras sejam obedecidas, enfim, para que se tenha uma atenção específica em certos setores, né? Mas nem sempre essas leis são cumpridas. Infelizmente. No caso das pessoas com síndrome de Down, você acha que as leis estão funcionando? Existem leis abrangentes, eficientes nesse caso? Olha, eu vou te falar, vou ser sincero, falando agora aqui como questão, né, na posição de pai, como cidadão, eu acho que o nosso país é um país que, né, na questão de teoria, é exemplar. Teoricamente, o Brasil ele é exemplar. Temos leis para tudo. Temos a nossa Constituição, temos as leis, temos, né, os decretos, tudo. É tudo tão bonito de se ler e falar assim, nossa, a gente vive num país exemplar. Estamos bem amparados. Nossa, né? Conhecemos países nórdicos lá como a Noruega, Suécia, Finlândia, que são países incríveis, né, que trabalham, dedicam a essas pessoas. Se pegarmos a nossa teoria é equivalente à prática desses países. Mas o Brasil não tem prática. Infelizmente não tem. A realidade é outra, né? Falta oportunidade para pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho? Falta oportunidade. Às vezes o problema nem é só da questão das empresas, mas da resistência das famílias. Quando o Matheus mencionou sobre a questão do BPC, né, da pessoa, que é um benefício que a pessoa recebe, que é quase impossível de se adquirir, então por isso que quando você pega, você não larga, não abre mão dele de forma alguma, porque, pensa, hoje melhorou bastante, né? Houve um projeto do senador lá do Romário, que também tem uma filha com síndrome de Down. Eles aprovaram lá uma lei de que aumentou, né, essa carga, esse valor per capita para poder ter direito a esse benefício. Antes BPC é benefício de prestação continuada, e vou te contar, é muito pouquinho, né? E outra, dá para a pessoa sobreviver. Hoje é impossível a gente falar hoje no Brasil. Antes o valor por pessoa na família, né, a renda familiar ali por pessoa tinha que ser no máximo R$245. Quem vive com R$1.000? Uma família que tem 4 pessoas consegue viver com R$245. Quem vê lá vai falar assim, mas você vai dividir R$1.000 ali para 245 pessoas, dá um certo valor, mas você esquece que a pessoa que tem deficiência, ela precisa de medicação, ela precisa de um atendimento especializado de fonoaudiólogo, de fisioterapeuta, né, de outros acompanhamentos específicos, de TO, de psicólogo. Precisa de deslocamento. Deslocamento, de alimentação, de roupa, de sapato, de comer um salgadinho, de ir ao cinema. Não é só isso, né? Não é só essa questão básica também, ele tem que ter a vida. E isso é muito pouco. Aumentou-se para R$534, se eu não me engano, né? Esse valor que é direcionado a quem tem uma renda até R$534 por pessoa tem chances de alcançar o benefício. Não vai te garantir, mas você pode solicitar ele. E esse processo é um processo muito demorado, 2, 3, 4 anos. Para se conseguir isso? A burocracia não consegue. Tamanho assim? Muito grande, é muito grande. No entanto que as famílias, quando têm, elas têm esse benefício e ela não faz, ela fica ali, né, engessada naquele benefício, porque qualquer coisa ela pode perder. Antes podia. E já a partir de que idade a pessoa já pode começar, pode dar entrada, por exemplo? A partir do diagnóstico da necessidade, ela já pode estar dando continuidade. É um direito deles. É um direito que é constitucional. Então o que acontece? As famílias não deixam os filhos ir trabalhar, porque se ele for trabalhar, até um tempo atrás, quando a pessoa que tinha BPC ia trabalhar, ela perdia o benefício. E ela tinha que recomeçar todo o processo de novo.
para poder ter direito ao benefício caso ele fosse desligado da empresa. Desde o ano passado, houve uma alteração na lei, né, e que muitas famílias não têm conhecimento, e que é muito importante a gente falar aqui também, que a pessoa que recebe o BPC, né, o adolescente, né, o adulto que tem o BPC, ele pode trabalhar, né, no setor privado, que ele não vai perder o benefício. Ele não vai deixar nem de receber o benefício. Então ele vai trabalhar, ele vai receber o salário da empresa, ele vai ter uma redução no benefício enquanto ele estiver trabalhando, né? Ele vai receber uma parte desse benefício, e quando, né, se por acaso ele for desligado da empresa, ele volta automaticamente a receber o benefício em totalidade. Então, quem está em casa que tem um filho, né, que às vezes fica com medo de deixar ele trabalhar, não se preocupa, pode mandar ele trabalhar, deixa ele trabalhar. Se tiver oportunidade, abraça essa causa, porque é muito difícil da gente conseguir isso. Então, se tiver oportunidade, pode deixar. Você não vai perder o benefício. Existe uma lei que não vai perder, ele vai continuar recebendo benefício, né, reduzido. Porém, se ele for desligado da empresa que estiver trabalhando, ele volta a receber automaticamente, você não precisa fazer nada. Então, nem todo mundo sabe dessa informação, e é o que causa essa resistência. Temos a resistência da família e temos a resistência das empresas em contratar. Porque aí tem aquela responsabilidade. Como que eu vou lidar com essa criança? Como que eu vou lidar com esse adolescente? Ele tem síndrome de Down, ele é autista, mas, meu Deus do céu, eu tenho que adaptar minha empresa para poder cuidar disso. Eu tenho que ter alguém que vai estar acompanhando ele o tempo todo. Existe um projeto lá na PAI que chama Emprego Apoiado, né? Então a PAI direciona o aluno para as empresas, né, e vai estar dando aquela sustentação, vai dando aquele apoio, dá o suporte, né? O suporte para a empresa, e vai trabalhando. Então, enquanto o aluno, né, está trabalhando lá, vai desenvolver as atividades lá na empresa, em dado momento a PAI vai estar acompanhando aquilo ali, vai fazer aquele acompanhamento, vai capacitando aquele indivíduo, vai dando aquele suporte para ele conseguir desenvolver as atividades. Isso é fundamental. Dele. Em termos de leis municipais, existia uma lei, né, já tinha uma lei aqui em Patos que falava sobre a questão do dia da síndrome de Down, que deve-se ter, né, apoio e tal, etc. E aí uma vez eu chamei alguns pais, né, do nosso grupo lá, né, inclusive a Marilene e o João, que me acompanhou, e fomos até alguns vereadores. Há um tempo atrás eu havia ido até uns vereadores e tive uma resistência, nenhum quis me atender. Antes, né, dessa formação agora da Câmara, nenhum vereador quis me atender. Aí o vereador que me atendeu na época, ele falou assim, eu fui falar sobre a nossa associação, eu falei assim, isso é muito difícil de você conseguir. Aí já falei, vou largar. Me deram a oportunidade de falar na Câmara. Inclusive, me pediram para eles redigir uma carta, e quem leu ela para mim foi até o Brás, né? Na época, ele leu lá para mim a carta. E sabe o que aconteceu? Foi na época que foi quando teve aquele feminicídio da Roberta, se eu não me engano, e veio a deputada Marília, foi todo lá na Câmara, estava todo mundo lá. É verdade. E o que aconteceu? Foram me dadas a oportunidade no final da apresentação da família lá, né, daquele momento, de falar. Aí me barraram, não falaram, não, você não vai falar não, deixa que o Brás vai ler a sua carta. Aí o Brás, se eu não me engano, foi o Brás mesmo, foi e leu a carta. São 17 vereadores, né, que estavam lá, fora o Brás e a diretoria ali, 4, 5 vereadores, então tínhamos 12 vereadores sentados ali. Não ficou um todos sentado enquanto ele estava lendo. Falta de respeito, né? Levantou todos. Totalmente falta de respeito. Levantou todos das mesas e foram conversar com outras pessoas e não deram a mínima pro que o Brás estava lendo. O assunto anterior é que ficou. Né? Então, tipo assim, não tivemos essa oportunidade. Agora, dessa vez, já conseguimos falar e expor, né, o que a gente precisa. Além dessa criação do dia da pessoa com síndrome de Down, tem outra lei? Existe o programa. Então, aí quando a gente veio agora dessa vez, procurou outros vereadores, o pessoal conversou e foi feita uma lei, né, que é a Lei 8.050, que ela foi promulgada no dia 15 de junho do ano passado, né, foi assinado pelo prefeito e tal, já considerado como lei, e que ele torna não uma lei, mas sim um programa de conscientização e orientação sobre a síndrome de Down. Isso foi um ganho muito grande. Eu queria que você explicasse mais um pouquinho pra gente, mas só te pedir licença aqui, porque tá na hora do nosso intervalinho, para estar falando um pouco mais a respeito. Eu quero lembrar você, meu amigo, que a Dornelles Imóveis agradece a todos os clientes que adquiriram o seu apartamento no Residencial Grand Prix 2, informa que ainda restam algumas unidades, comunica novo lançamento Residencial Luiz XV, apartamentos com quartos sendo uma suíte, sala, copa, cozinha, uma ou duas vagas de garagem, sacada na sala ou no quarto, piso em porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, tem também aquecedor solar, esquadria em alumínio, prédio a semi-pastilhado, elevador em inox. Residencial Luiz XV é novo lançamento do Dornelles Imóveis,
fica na rua João Pereira da Silva 217, no bairro Jardim Paraíso, em Patos de Minas, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403 ou 999750493, ou ainda é só você acessar dornellesimóveis.com.br que você vai ter todas as informações. Agora são 8h49, Zuzu. Vamos para o intervalinho e já a gente volta aí para a nossa última rodada do Debate 98. Nós estamos conversando aqui com o Paulo Henrique Ribeiro, falando aí sobre síndrome de Down e outros assuntos também pertinentes. E eu aguardo a sua participação também no nosso telefone 388-1798. Bom dia. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. O que você faria para salvar 4 vidas? E se eu te contar que para salvar até 4 vidas, você só precisa doar sangue? É fácil, né? Então olha o recadinho da nossa colaboradora que já fez sua doação participando da campanha Voluntário Sangue Bom. Eu sou Poliana e sou doadora. E quando eu vou doar, eu sei que eu contribuo para a história de outras pessoas. Me sinto muito bem em poder fazer parte dessa corrente de gratidão. Faça como a Poliana e seja você também um doador. Classificado Citim apresenta De Tudo Um Pouco. As polêmicas do dia. A participação do ouvinte. Debates, entrevistas, humor, fofocas, receitas culinárias, responsabilidade social, esporte, cultura, muita música e diversão. De Tudo Um Pouco, de segunda a sexta-feira, no ar, no rádio e no Facebook, de 17h30 às 21 horas. De Tudo Um Pouco, agitando as noites da clube, com Matheus Alves. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Olha, estamos de volta aqui batendo um papo com o Paulo Henrique Ribeiro, né? Matheus, algum questionamento, meu amigo? Só bloco aqui, faltando só 9 para as 9. Ouvinte parabenizando, o Sebastião Cowboy, o Hamilton, a Palmindo, o Baltazar, o Totinho Pintor, a Maria de Lourdes, o César, a Márcia, parabenizando pela coragem do nosso entrevistado de falar. Zé Afonso, a gente estava falando em relação à questão das leis, está faltando só 8 minutos para as 9 da manhã. Resumidamente aqui, a gente já encerrar, né? Já caminhar para o nosso final do programa. Aliás, você começou a falar aí, nós cortamos para o intervalo. Do projeto, né? É do projeto. Exatamente, do projeto. O programa. Esse programa, ele é muito bom para nós. E foi um dos motivos que a gente voltou à Câmara para cobrar, porque não adianta estar no papel e não ter prática, né? E voltamos lá para a Câmara para justamente cobrar. Esse foi feito um projeto de junho do ano passado, já está completando o ano e até agora não tivemos nada. Pois é, agora esse projeto depende da execução do governo, da administração municipal, da prefeitura, né? Exatamente. O que acontece? O que esse projeto prevê? Quando eu perguntei lá na Câmara quantas pessoas com síndrome de Down tinha, né, dentro dos funcionários públicos, não tinha nenhum. Eu deveria ter feito uma pergunta também para eles, né? E eu deixo aqui, quantas pessoas com síndrome de Down temos em Patos de Minas? Existe esse dado? Não existe o censo. Nem o IBGE não tem? Não tem. Nem o IBGE. Mesmo nacional. Não tem, infelizmente. Aí o que acontece? Isso é exclusão. Então como que faz uma política pública? Você faz um levantamento. Né? Então você tem um levantamento específico. Sabemos que a cada 800 nascimentos uma pessoa tem síndrome de Down. Hoje, aproximadamente no Brasil, temos aí em torno de 500, 600 mil pessoas com síndrome de Down. Esse número ele nem chega perto da realidade. Está muito abaixo. Aqui em Patos nós não sabemos quantas pessoas ao todo têm síndrome de Down. Ou sabemos quem frequenta lá na PAI. Temos lá na PAI em torno de 20 alunos e temos os que já estão fora da PAI e as pessoas mais velhas. E como que tá? Então, esse projeto, ele, né, fala que deve, de responsabilidade do poder público, fazer um levantamento e identificar quantas pessoas com síndrome de Down ou com deficiência temos em Patos de Minas. E vamos cobrar isso. E dessa forma consegue se direcionar políticas públicas. Exatamente. Aliás, só através desse levantamento é que você pode fazer assim pode ser feito. Então a prefeitura, ela tem essa responsabilidade, é uma lei, essa lei foi aprovada pela Câmara, foi assinada pelo prefeito e
tem que ser cumprida. Está em vigor há quanto tempo, hein? Eu me lembro, né? Foi aprovado, quase não me lembro exatamente o tempo. Ela foi aprovada em novembro, se eu não me engano, né? Foi uma lei que foi aprovada na Câmara, mas ela foi sancionada pelo prefeito em novembro, meados de novembro. Tá, mas o que diz especificamente a lei? A lei fala que as orientações dadas, né, por funcionários da prefeitura, professores, profissionais da área da saúde, tem que ter uma empatia, tem que ter apoio à família e não simplesmente questionar e jogar na cara da pessoa que ela tem síndrome de Down. Eles precisam passar por uma capacitação, certo? A prefeitura, além de tem que fazer realização, né, o inciso 2 do parágrafo do artigo 2 fala que deve-se realizar censo demográfico e perfil psicográfico sobre as pessoas com síndrome de Down e de seus familiares. Isso não é feito. E não está sendo feito. Pessoa da assistência social também não tem informação nenhuma? Não se sabe, não se sabe falar. Eu creio, quando eu procurei saber, não me falaram. Como não tem um censo, não tem como eles me dar essa informação. Talvez o agente de saúde seria o que mais teria um dado. Mas aí já o agente trabalhando com a determinação. Com determinação, só que ele não tem essa orientação a ser feita, né? Então não vai perguntar, não vai falar. Não vai conseguir. Orientação, a prefeitura se disponibiliza, né, se responsabiliza de dar orientação aos profissionais da área de saúde, educação e desenvolvimento social, né, sobre os conceitos técnicos e convivência e respeito com a pessoa com síndrome de Down. Aqui, com relação à educação, é muito importante a gente ressaltar, existe escolas particulares, né, que estão, né, sob orientação da lei municipal e lei federal, que estão cobrando a mais por ter um aluno com deficiência nessa escola. Esse é um detalhe que você focalizou lá também. Isso é um absurdo. A escola cobra mais caro porque o aluno tem síndrome de Down. Teve uma mãe, uma vez conversando com a gente lá, foi uma determinada escola aí, particular, o filho com PC, e a coordenadora pedagógica que estava junto com ela lá e foi fazer um acompanhamento para ver se eles conseguiam aceitar esse aluno dentro da escola. A pessoa tem paralisia cerebral. Ela não me coloca a criança sentada sobre uma bola daquela de pilates e dá as costas. Vai cair, ué. Vai cair. Se a mãe não vai e segura o filho, ele ia cair, ia causar uma lesão naquela. E quando aquilo aconteceu, a orientadora ficou assustada e falou assim: infelizmente é uma demanda muito grande para nós. Peraí, desde quando meu filho e minha filha é uma demanda? O nosso filho deixou de ser ser humano, mas que precisa de uma atenção especial, ele é uma demanda? A minha esposa esteve em uma outra escola procurando saber sobre vagas para o meu filho. Você está falando em escolas particulares? Escolas particulares. Porque a rede pública não oferece também? Não oferece também. Tá? Não oferece. Hoje, principalmente a rede pública, tem professor apoio? Tem, mas você tem que exigir junto ao Estado. Algumas escolas, né, tem isso. Eu acho que funciona, né? Se não funcionar, eu sei que algumas escolas municipais têm esse apoio, mas o professor capacitado mesmo, que o decreto ele exige isso. Então, quando a gente foi na escola, aí a diretora da escola falou assim: procura pai. Como fomos falar da minha filha, tem síndrome de Down, não, procura pai, a pai especializada. Gente, a pai é um apoio. A criança, a partir do momento que ela recebe alta lá dos atendimentos da pai, ela tem que viver a vida dela. Exatamente. Então, por que a escola não vai atender? Em uma outra escola, não aconteceu somente comigo, mas com outras pessoas também, cobraram, tem síndrome, então temos o professor apoio, a mensalidade de R$590, então você vai me pagar mais 580 do professor apoio. Por que eu vou pagar mais para minha filha? Por que eu vou pagar a mais para minha filha receber a mesma educação, o mesmo ensino que os outros alunos? E no dia antes da reunião, eu liguei em algumas escolas e ainda questionei sobre essa questão. As escolas ou não ofereciam, ou sobre a questão de valores, eu tinha que ir lá e falar pessoalmente. Ou seja, deixou subentendido que era cobrado um valor extra. Então, essa política pública tem que ser. Eu até comentei que eu ia solicitar o Ministério Público. Só que quando eu entrei em contato com o Ministério Público, conversei com o Dr. Maurício, e que também é sob a responsabilidade do Dr. Paulo Henrique Licoli, eles falaram que o Ministério Público não pode intervir nessa questão porque é um direito individual. Então, cabe à família entrar na justiça e questionar sobre essas questões. Então, né, é difícil para nós. Olha como que é complicado, né, essa questão. Isso eu estou falando na questão de você colocar o seu aluno, matricular ele na escola, o seu filho na escola. Você participou da elaboração desse projeto? Ajudamos. Ajudou, não? Já existe projetos semelhantes em outras cidades do Brasil e fora? Existe. Né? Inclusive, baseamos em outros projetos de outros municípios também para poder levar na prefeitura. Nós temos que trazer tudo isso que tiver de bom fora, trazer para Patos também, né? E Patos até pode ser modelo na medida do avanço, do interesse de todos.
Bom, então você já entrou um pouquinho aí no trabalho da APAE, que é um trabalho de apoio, mas um trabalho fundamental, que tem uma estrutura lá para essa questão do apoio muito eficiente, né? E nós vamos ter a oportunidade de falar, Edivar e ouvintes, mais à frente sobre esse trabalho da APAE, também nessa área, com toda certeza. Aliás, precisamos fazer isso. Mas tudo bem, eu gostaria apenas que depois... Resumindo aqui, né, nosso que tempo. Ao final a gente deixasse o Paulo fazer uma mensagem, a sua mensagem final para quem está nos ouvindo, porque nosso tempo aqui realmente é curto, nós precisamos trazê-lo aqui em outras oportunidades e outras pessoas também, Paulo, para tratar desse assunto. Mas vamos lá. Pode fazê-lo agora, Paulo. Nós estamos faltando só 2 minutinhos aqui para terminar o programa, né? Então eu gostaria de deixar, né, uma mensagem para as famílias, né, que têm seus filhos aí com algum tipo de deficiência, algum tipo de necessidade especial, não especificamente a pessoa com síndrome de Down, mas que o futuro dele depende daquilo que você faz com o seu filho, né? Daquilo que você espera para o seu filho. Se ele tem vontade de fazer algo, então você tem que incentivar o seu filho, você não tem que reprimir ele, você tem que incentivar, você tem que acreditar nos sonhos do seu filho para que ele possa se tornar realidade. Se nós não acreditarmos nos sonhos dos nossos filhos, lá fora o pessoal não vai acreditar. E sempre desde quando a gente recebeu a Laura, eu sempre considerei ela com padrão normal, como se fosse qualquer outra pessoa, sem nenhum tipo de deficiência. Se você fizer isso, a maneira como você, né, lida com o seu filho, a maneira como a sociedade vai enxergar o seu filho. Se você trata ele como um coitado, a sociedade vai aceitar ele como um coitado e vai levar ele como um coitado. Então eu gostaria que as famílias, né, abraçassem o seu filho de uma forma especial, mas de uma forma a tornar ele uma pessoa empoderada, uma pessoa que é potencial, né, um potencial para a sociedade, uma pessoa que é produtiva, e não ficar somente nesse globo, né, fechado, nesse espaço resumido de vida que às vezes a pessoa com deficiência tem. Então, acredite nos sonhos, lute pelos direitos do seu filho. Se tiver alguma coisa de errado, né, as pessoas tiverem alguma dúvida, se pudermos ajudar, pode procurar lá na APAE, pode entrar em contato com a gente aqui também, né, para a gente poder estar nos auxiliando. Você que tem um filho com síndrome de Down e tem algumas dúvidas, quer participar do nosso grupo, fazer parte da nossa associação que está em desenvolvimento, estamos aí, né, finalizando o processo burocrático dessa associação. Esse grupo é aberto a todas? É aberto a todas as famílias, né, que tem. Temos pessoas daqui, do Lagoa Formosa, de outros municípios, que fazem parte do nosso grupo. Então, pode nos procurar que a gente, na medida do possível, do que a gente puder fazer, a gente vai estar, né, associando. Somos 35 famílias em Patos de Minas que estamos lutando pelos direitos dos nossos filhos e que nós podemos ajudar outras pessoas também. Ok.